Hoje a gente vai estar continuando o que estávamos conversando semana passada. Já introduzimos o livro O Marido Federal para todos nós aqui, né, no nosso estudo. E hoje a gente vai falar a segunda parte, né? Tela inteira. Tela inteira. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar o slide, com certeza, né? Só queria um feedback de vocês, vocês estão conseguindo. Estão conseguindo, né? Ah, obrigado. Perfeito. Aí a gente vai... o tema de hoje é liderança e pacto, que é a parte 2 do nosso estudo, né? Mas antes que nós comece a exposição em si, queria começar orando, né? Vou pedir para o nosso irmão Emanuel, nosso advogado, pudesse orar ao Senhor nesse momento, meu irmão, se você puder. Posso. Boa tarde, irmãos. Boa tarde, Oremos, meu irmão. né? Amém. Senhor nosso Deus, nesse momento estamos aqui, Senhor, reunidos, embora não presencialmente, mas de uma forma, Senhor, que com certeza, Senhor, sairemos edificados, Senhor, edificados desse encontro. Nós te pedimos, Senhor, nesse dia que é o teu dia, que o Senhor nos ajude, abre a nossa mente, o nosso coração para entender, Senhor, a tua vontade para as nossas vidas. Ilumina Fernando, Senhor, que vai trazer esse estudo e nos ajuda, Senhor, a pôr em prática tudo aquilo que nós venhamos a aprender nessa tarde. Nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Obrigado, Manuel. Deus abençoe. Vamos lá, pessoal. Marido Federal, liderança e pacto. A gente vai discursar um pouco sobre essa questão. Bom, eu gosto de, toda vez que ler algum texto, o maior ou menor que seja, sempre separar por partes. Um pensamento começa e ele termina e eu grifo, e assim vou separando o texto por pensamentos. E eu separei essa segunda parte, que é liderança e pacto, que vai até a página 21, para facilitar a nossa exposição, como também o entendimento mútuo, né? Obviamente, as dúvidas são abertas a todos. Quem quiser fazer algum adendo, contribuição, tirar uma dúvida, ou até mesmo dizer que é contra e explicar o porquê é contra, é importante também que se diga isso. Pode abrir seu microfone no ato da dúvida, do pensamento e, por favor, me interrompa e fale, tá ok? Todo mundo aqui tudo aqui é muito aberto para o diálogo, tá ok? Bom, mas sabendo que vocês leram o material, creio eu, obviamente, vamos começar, né, da parte introdutória. Ele vai definir lá pela página 13 até a 14 o que é pacto. Vai introduzir a questão e aí ele traz o próprio Douglas Wilson, né? O pacto é um laço solene, soberanamente administrado, que inclui bênçãos e maldições. E a gente, logo na primeira vista, quando diz assim, bênçãos e maldições, eu me lembro logo do Deuteronômio 28, né? Um capítulo bastante enorme, bastante grande, desculpa. E logo no início ele traz as bênçãos que o Senhor derramaria no seu povo, né? Sabendo que o livro de Deuteronômio é um livro de repetição do que o Senhor já tinha dito ao seu povo, né? A própria palavra Deuteronômio significa isso. E aí, mas sendo que se você não cumpriu a aliança do Senhor, vai vir toda aquela chuva de maldições que a posteriori segue, né? Do versículo 17 em diante, se não estiver errado. O que é um pacto? É um laço solene, né? Essa é a definição que o Douglas ele traz na página 14. E eu quis também trazer a definição do que o próprio Owen Robertson, de escritor de O Cristo dos Pactos, que é o livro que todo presbiteriano que se preze tem que ler, e eu comprei ele para poder justamente estudá-lo. Muito bom esse livro. A teologia do pacto lá na nossa igreja estudamos na sala da mocidade, foi show de bola.
E ele traz que a aliança, ou um pacto, que ele já vai discutindo o que é aliança, mas é mesmo campo semântico, né? Aliança, pacto. Aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. E isso vai trazer também no comecinho do livro, né? Na página 14, no capítulo 1, né? O Palmer Robertson. Então, aliança, pacto. O próprio Palmer Robertson, ele vem a discutir essas questões, né? Pacto, sangue, soberanamente administrado, ele faz um distinchamento disso aí e expõe que pacto sempre vai se remeter a uma questão de aliança entre duas partes. Então, um conjunto de pessoas, ou no mínimo duas partes, obviamente, vai estar envolvida numa questão, né, de juramentos, de sinais, impacto em si, né, que sempre envolve uma questão relacional, né. E quando ele diz que é um pacto de sangue, que a aliança é um pacto de sangue, expressa o caráter absoluto do compromisso entre Deus e o homem no contexto da aliança. Ou seja, essa aliança ela vai até as últimas consequências dentro do tratado, ok? E quando ele vem falar sobre um pacto de sangue soberanamente ministrado, como eu falei, né? O pacto ele é uma questão relacional. Duas ou mais partes fazem um pacto. Mas sendo que o pacto de Deus para com a humanidade é totalmente unilateral, ou seja, parte de Deus para a humanidade. Nunca é relacional, no sentido que ele é bilateral, é birrelacional. Humanidade e Deus que contribui nesse pacto. Não. É o Deus Todo-Poderoso que ele dita as regras do pacto e o homem tem o dever de cumpri-lo, ok? Então, é por isso que o Robertson ele vai dizer que o pacto, a aliança, é soberanamente administrado, porque é o Deus soberano sobre todas as coisas que dita as regras e administra. De modo que se você obedece, você é bem-sucedido, de modo que também você não obedece, você a descumpre, você vai sofrer as últimas consequências, como se diz, é um pacto de sangue. Então, pode até envolver a vida nesta relação. E como eu já disse, o Senhor Deus que dita a regra, ele fez pactos com os homens. Na verdade, ele fez uma única aliança, né? E essa aliança tem várias faces, né? Mas, na verdade, a gente tem que entender a aliança de Deus com o homem como uma árvore que cresce, né? É uma sementinha, depois vai gerar o broto, esse broto vai crescendo mais, vai ficando um tronco mais espesso, vai criando folhas e futuramente fruto, uma flor e, por sua vez, um fruto, né? Como a gente viu nas nossas aulas, né? Da primeira à quarta série, por aí vai. Nas aulas de ciência, biologia, a posteriori. E Deus fez uma aliança com os homens caídos através da história. Deus é um Deus relacional. Tanto é que ele criou Adão e Eva e se relacionava com eles. Descia ao jardim do Éden, conversava com o homem. O próprio Deus tinha... os homens cultuavam, né, Deus ali face a face. Veja que maravilha era essa relação, né? O homem olhava diretamente para o seu Deus e tinha aulas com ele. Com certeza deveria ser uma bênção, né? Mas após a queda, ele continua. Após a queda do homem, né, o Senhor continua a ter essa relação com sua humanidade decaída, sua humanidade caída, ao qual podemos chamar de pacto da graça. E a gente, para poder entender mais sobre essa questão, aconselho a todos a ler a Confissão de Fé de Westminster, a qual nossa igreja e nós também, que somos presbiterianos, a submetemos e subscrevemos no momento da nossa profissão de fé, e está lá no capítulo 8, né? Aí, trazendo para vocês, resumidamente, a teologia do pacto. Todo reformado que se preze, ele subscreve inteiramente a teologia do pacto. Ele até pode não entender em algum momento alguma coisa aqui e ali, mas ele deve aceitá-la de bom grado, se você quer ser considerado
reformado, né, pelo menos no sentido básico. Deus, ele tem uma história da redenção com a humanidade. Caio Fábio, que nosso irmão Caio, né, citou essa, acho que foi ontem, lá na aula da UMP, ontem à tarde, com o professor Reginaldo, ele disse que antes que houvesse haja luz, Deus já tinha dito haja cruz. Bastante interessante a frase de Caio Fábio, né? E totalmente verdadeira. Quando a gente lê em Apocalipse 3, verso 8, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Aí ele diz que o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo, ou seja, antes que houvesse o mundo, Deus já tinha escrito toda a história da redenção da humanidade. Veja mesmo, antes da criação, das obras da criação do Senhor, né? Mas o Senhor já tem estabelecido lá estabelece, né, com Adão e Eva, o pacto das obras. E aí vocês vão ver direitinho lá no capítulo 8 da nossa confissão de fé. O pacto das obras é o quê? Adão, me obedeça, subscreva tudo aquilo que eu digo, que eu disse para você, você vai ser bem sucedido, administra a minha criação e tudo vai te dar bem, né? Em resumo. Aí você vê em Gênesis 2:17 até 3:7, né? Isso é o pacto das obras. Infelizmente, o Adão, né, junto com sua esposa, quebram essa aliança. E, obviamente, Deus que não é perdedor, e toda uma aliança de redenção continua agora através do pacto da graça. E a gente vai ler isso na seção 3 do capítulo 8, né? O pacto de Deus com o homem da confissão de fé. O homem, tendo se tornado, pela sua queda, incapaz de ter vida por meio desse pacto, ou seja, o pacto das obras, o Senhor dignou-se a fazer um segundo pacto, geralmente chamado de o pacto da graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo daqueles a fé neste para que sejam salvos e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los e habilitá-los a crer. Ok? Então, e a esse pacto da graça, que em dois momentos da antiga e nova aliança, como eu disse, esse pacto que é crescente, começa em Adão, né? Ele promete, em Gênesis 3:15, já o proto-evangelho, aí depois assevera em Noé, em Abraão, em Moisés, em Davi, e esse pacto só vai se estendendo e vai crescendo, de modo que ele toma uma proporção totalmente enorme em Jesus Cristo. Esse pacto vai crescendo até a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Aí, obviamente, vocês que leram já o material já estão entendendo todo o ponto de vista que, que a teologia do pacto, ela traz, né? Eu só vou pedir um minutinho a vocês. Bem rapidinho. Desculpa, pessoal. Precisei fechar a porta. Mas aí, vocês estão conseguindo enxergar o PowerPoint? A apresentação, novamente? Sim, beleza. Ok. Vamos lá. Então, tudo isso que a gente expôs agora há pouco tempo serve de inspiração para todos nós homens. Aqueles que já são casados, como aqueles que um dia, querendo Deus, terão suas próprias famílias. Pois o Deus que é relacional, ele trata com sua criação, com sua igreja, de modo específico, de um modo pactual. A relação de Deus ela é totalmente pactual.
E essa forma que Deus trata serve de inspiração para todos nós, homens, né? Aí veja aí no slide. Então, pois não, meu irmão, fica à vontade. Não dá para ler não o slide não, Fernando. Ele está muito distante. Deixa eu revisar, deixa eu melhorar aqui. Tem aqui a tela inteira, uma janela, uma guia do Chrome. Uma janela. Deixa eu ver. Marido Federal partilhar. Vocês me ajudem, porque eu não sei essas coisas, não. Dê o feedback aí, por favor. Melhorou, o menor falou. Assim? E aí? Foi? Tá melhor? Depois eu prefiro que alguém me ensine aqui em casa, que eu não sei essas coisas, não. Sou leigo. F5, né? Agora? E aí? E assim? E é. Hum. Ok. Pronto. Bom, como eu já tinha dito, a forma que Deus se relaciona com toda a humanidade é pactual, relacional. Perfeito, Micael. O tratamento de Deus para com seu povo é padrão a ser seguido por todos nós, maridos. De modo que Deus é pactual, relacional em seu impacto, né? Também devemos ser. Aí, 1 Coríntios 11:3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, você vê todo esse padrão que devemos seguir, como diz lá, né, o Wilson. Razão por que devemos considerar tudo isto em um livro sobre casamento e família é que o tratamento de Deus com seu povo no decorrer da história, que foi sempre pactual, é posto perante nós, no Novo Testamento, como sendo padrão a ser seguido pelos maridos. Ok? E aí, ele lá pela frente, sobre a ordem pactual, né, que a Bíblia nos traz, é esse exemplo de Cristo que, essencialmente, ou seja, dentro da sistemática que se chama ontologia, que é o estudo do ser, ele é igual a Deus. Jesus Cristo é plenamente divino, plenamente Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo, certo? Mas, na economia da Trindade, na forma que eles se relacionam, existe essa submissão do Filho para com o Pai. Ou seja, o Deus Pai tem autoridade, ele é o cabeça do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, a submissão, infelizmente, é uma palavra que foi deturpada em seu significado, mas é algo que devia, para o cristão ser plenamente aceitável, né? E praticado. Ok? Então, a doutrina da Trindade para o bom funcionamento da relação matrimonial. É importante que a gente entenda essa doutrina para que a nossa casa funcione bem, conforme a palavra do Senhor. O marido trinitário, ou seja, o marido que crê na Santíssima Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, os dois, aliás, os três, são
é Deus, né? Forma uma pessoa de Deus, de modo que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é nenhum nem outro, mas todos eles é Deus, ele vai combater qualquer forma de arianismo ou sabelianismo em seu lar. Interessante essa pegada aqui que o Wilson trouxe, muito boa, essa sacada genial, que o marido trinitário, né, vai saber conduzir sua casa de forma trinitária pactual. Mas o ariano, tá na página 17. Um homem que tem sua esposa debaixo dos seus pés é um ariano. A heresia que subordina Cristo ao Pai, declarando que ele é um ser criado. Ou seja, a mulher é inferior a mim, então eu vou pisar nela, ela deve fazer a minha vontade, ponto final. É aquele velho machismo pecaminoso que existe no coração de muitos homens e que todos nós que estamos aqui combatemos no nosso próprio coração. Por isso que a gente está aqui. Pois a nossa referência não é o homem bronco, bruto, tosco, né, que tem um estereótipo X. Mas o nosso padrão é Jesus Cristo. Ele é o homem perfeito. Ele é o marido perfeito, o noivo perfeito, né? A quem devemos buscar inspiração e imitação. O ariano, ele não acredita nessa igualdade, né, no ser divino de Cristo com o Pai e o Espírito Santo. Cristo é apenas uma emanação do próprio Deus, o Pai, ok? Assim como creem os testemunhos de Jeová, né? Que não acreditam na divindade de Cristo, ok? O marido ariano, então, já que a mulher está abaixo dele, então farei da mesma que bem entender. A tratarei como eu bem entender e quiser, ok? Infelizmente, da pior forma, né? Por causa do pecado do coração do homem. Já o sabeliano, aí diz o nosso livro, um homem que abdica de sua autoridade funcional sobre sua esposa, aquele que cede ao igualitarismo feminino, é um sabeliano. Essa heresia que não vê distinção real, mas apenas nomes diferentes entre pessoas da divindade. É todo mundo a mesma coisa. Entendeu? Todo mundo a mesma coisa, então todo mundo tem direito igual aqui. Meu dinheiro é meu dinheiro, seu dinheiro é seu dinheiro, né? A gente não vê muito isso. Então, não existe uma administração, uma economia do lar. Pois cada um que luta para satisfazer-se a si mesmo ou buscar os seus próprios interesses dentro dessa família. Então, essa forma de organização é muito falha. Então, qual é o chamado da gente hoje? Ser maridos com pensamento pactual trinitário. Ok? Devemos buscar a inspiração da administração do lar conforme é a organização da Santíssima Trindade. Jesus Cristo é essencialmente igual ao Pai, né? Plenamente Deus, mas submisso à ordem do Deus Pai. É assim que funciona a economia da Trindade. Então, aplicando isso às nossas casas, homem e mulher iguais em essência. Da mesma carne que tem o homem, tem a mulher. O mesmo homem que veio de Deus, também a mulher veio de Deus também. Eles são criados por Deus. Contudo, aí vem a lição do nosso livro-texto, o marido é o cabeça da sua casa, é o cabeça da mulher, como está registrado aí em 1 Coríntios 11, verso 3. Ok? Então, isso é de suma importância o entendimento para a gente hoje. Então, alguém quer fazer algum comentário, algum adendo? Ou quer dizer algo contra? Fala, Varão.
Fica à vontade, irmão. Show de bola, meu irmão. Muito bom mesmo. Dando sequência, como eu já tinha dito, né, a história da redenção da humanidade é uma aliança que Deus fez com o homem, né? Deus ele tem uma aliança de redenção. E existem duas grandes figuras dessa história de redenção, que o nosso próprio livro-texto vai trazer para a gente, né? Deixa eu aqui melhorar a imagem para vocês. Ok. Temos dois grandes representantes federais de duas humanidades, se é que nós podemos falar assim. O Adão e o segundo Adão. Adão, primeiro, criado por Deus, né, feito do pó da terra, e Jesus Cristo, o unigênito, e a posteriori, o primogênito, filho de Deus, né? Aí você vê, né? Com certeza que vocês leram já o material. Aí ele diz lá, né? Precisamos olhar mais de perto os dois paradigmas centrais da Escritura para a liderança. A já mencionada liderança de Adão e a de Cristo. A gente tem falado, né? Nessa pegada da liderança do homem na sua casa. E temos duas grandes lideranças na humanidade, Adão e Jesus Cristo. Em Adão, a gente já discutiu, né, semana passada, ele, o cabeça federal de toda a humanidade, ele devia conduzir bem o pacto de obras, e aí então, exatamente, o princípio de representatividade. Adão que deveria continuar bem todo o pacto de obras, de modo que nós alcançaríamos sempre, né, teríamos sempre a salvação em Deus, cumprindo a ordem que ele deu de não comer do fruto da árvore proibida, né? E então, teríamos a salvação plena. Mas caímos. E Deus agora vem com o segundo pacto, o pacto da graça. Em Adão, a gente tem, pela ofensa dele, muitos morreram, né? Todos morreram. Em Jesus Cristo, pelo dom da graça de um só homem, a graça foi abundante sobre muitos. Isso está em Romanos capítulo 3. Uma só ofensa e todos foram condenados em Adão. Mas em Cristo a graça de um só transcorre de muitas ofensas. Pela ofensa de um reinou a morte sobre todos. Adão, Cristo, pela justiça de um reinou a vida. Adão, ponto 4, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos. Em Cristo,
Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos. Adão, pela desobediência de um homem, todos se fizeram pecadores. Mas em Cristo, pela obediência dele, muitos se tornaram justos. Em Adão, pela ofensa dele mesmo, abundou o pecado. Pela justiça de um só, em Jesus Cristo, superabundou a graça. Em Adão, para a gente encerrar esse ponto, o pecado reinou pela morte. Mas em Jesus Cristo a graça reinou pela justiça. Então veja que existe essa relação pactual de humanidade. Toda a humanidade, no sentido físico, homem, todo aquele que nasce nessa terra, está ligado diretamente em Adão, pois todos nós saímos dessa matriz primeira, né? Mas aqueles que são chamados por Deus têm sua representatividade em Jesus Cristo. Já discutimos sobre essa questão, né, de carregarmos essa culpa de Adão. Podemos não entender muito bem como isso funciona, só temos que aceitá-la. De modo que se você não aceita a imputação do pecado de Adão, também não pode aceitar. Então não tem condições de você aceitar também o senhorio de Cristo e sua salvação. Se você não tem nada a ver com Adão, então por que você vai ter algo a ver com o segundo Adão? Não tem como ter essa relação. E aí o Wilson, ele traz uma mensagem muito boa. É desse modo que juntando essas passagens, vemos que Adão e Cristo são descritos como cabeças pactuais, ou representativos de um respectivo povo. Adão e o segundo Adão. É desse modo que nossos pecados podem ser imputados a Cristo e a sua justiça pode ser imputada a nós. Em Adão, eis a nossa condenação. Em Adão, representados nele, temos condenação. Em Cristo, eis a nossa glória e salvação. E no casamento, eis o tipo de relacionamento que Deus ordena que os maridos imitem. Ok? Que já é o próximo ponto que a gente deve discursar aqui nesse grupo. O pensamento pactual contra o individualismo, né? Que foi o que eu quis demonstrar na minha leitura. Onde ele diz lá na frente que antes de entender o que significa a autoridade no casamento, devemos nos arrepender de todo o nosso individualismo. Veja, é como a gente já discutiu semana passada, né? Muito que a gente está discutindo aqui, na verdade, a gente já tocou muito domingo passado. Jesus Cristo, nosso Senhor, tinha nada a ver com nossos problemas. Ok? Foi a humanidade que deliberadamente quis cometer o pecado, quis blasfemar de sua santidade, quis ir contra a ordenança de Deus de não comer o fruto proibido. Mas nós, como já disse, deliberadamente fomos lá, comemos, tivemos prazer e pecamos, né? Nesse ato. Por causa disso, todos nós fomos condenados. Todos nós fomos condenados. Jesus Cristo, nosso Senhor, por amor e misericórdia, morre por uma humanidade que foi contra a sua ordem, a esse pacto, não coma. Como já disse, tudo isso nos traz inspiração. Tudo isso nos traz inspiração. Como Cristo assumiu a responsabilidade por aquilo que ele não cometeu, é o tópico 2 aqui, no nosso slide, assim também os maridos devem estar dispostos a fazer o mesmo por sua própria esposa. A mesma disposição que Cristo teve, voluntária, amorosa, graciosa, de morrer por sua igreja. Que morte é essa? A morte da humanidade. Culpa totalmente da própria humanidade que cometeu deliberadamente o pecado. Cristo pega essa culpa e joga no peito e paga ela para satisfazer a ira de Deus e nos dá vida em abundância, né? Ele assumiu essa responsabilidade, assim também a gente deve assumir a responsabilidade da nossa casa.
né? Obviamente que a gente precisa entender e diferenciar a responsabilidade federal, como botei aqui, da responsabilidade pessoal. A questão da culpa e da responsabilidade. Agora, isso trazendo aqui para baixo, para nossas casas. A nossa esposa, em algum momento, ela vai fazer algo errado e a culpa foi dela, porque foi ela que cometeu com suas próprias mãos de alguma coisa errada. Mas isso não isenta a responsabilidade que o marido tem para com a mesma. Isso me faz lembrar a questão dos filhos, né? Filho menor de idade lá. Quem é o responsável? Por mais que a criança, por exemplo, um menino A chutou a perna do menino B, levou uma queda e aí quebrou alguma coisa, né? Um braço, ou a própria perna, não sei o que, aquele fuzuê que se gera. Quem é a culpa disso tudo? A criança. Mas quem é o responsável por ela? Os pais. Então, quem vai ser convocado para prestar esclarecimento? Os pais. Dá para compreender essa ilustração? Que aí vai trazer na página 20 do livro, né? Essa exposição. Então, de modo nenhum, meus irmãos, a gente tem argumento para dizer que o problema da minha esposa é da minha esposa, ela se vire, dane-se para lá. Em nenhum momento a gente pode falar isso. Mas tudo que acontece com ela pode até não ser, em alguma coisa ou outra, culpa nossa. Mas tudo que a circunda é responsabilidade nossa. E quando a gente lê o Reformando o Casamento, se não me falha a memória, é o capítulo 2, quando fala-se sobre os deveres da esposa, o Wilson ele traz esse mesmo argumento. Por mais que as mulheres tenham seus deveres dentro do lar, mas estes deveres são assegurados, né, garantidos em seu cumprimento pelo próprio marido. Até o dever dela, para ser exercido também, o marido tem que dar o suporte e assegurar isso aí, entendeu? Ele tem essa responsabilidade de assegurar o bom cumprimento do dever de sua esposa. Aí você vai ler lá no capítulo 2 o Reformando o Casamento. Eu também aconselho vocês a adquirirem e qualquer coisa fale com o nosso irmão Marlon, que está vendendo esse livro e pode fazer um precinho especial aí para vocês. Então, alguém pode chegar assim, diante do que foi exposto, e então dizer: Fernanda, assim você, além de estar aumentando ainda mais a nossa carga de responsabilidade, você pode fazer com que as mulheres se sintam livres para fazer qualquer coisa, né? Fazer acontecer e tá nem aí, porque no final das contas a ponta do chicote vai bater nas nossas costas, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Além de pensamento pactual, combater o individualismo que pode haver dentro da família, entre o casal, como diz o livro, né? Você está aí, eu estou aqui, cada um tem o seu ponto de vista, né? Mas o pensamento pactual fornece base bíblica para sermos capazes de dizer: nós estamos aqui. Então, ao invés de trazer separação ou um peso da balança pender mais para um lado, em detrimento da tirada de responsabilidade do outro, a consciência, que é o último tópico aqui do nosso slide, a consciência de responsabilidade pactual, responsabilidade pactual por parte do marido não diminui, em modo algum, a responsabilidade pessoal de sua esposa em tudo que ela faz e pensa. Antes, fortalece essa responsabilidade. Então, a esposa que entende, compreende, aceita que o marido tem uma responsabilidade final sobre ela, ela deve, por sua vez, pensar 2 vezes quando ela vai fazer ou cometer alguma coisa, né? Seja por bem, seja por mal, obviamente, somente por mal, que não deve ser praticado de modo nenhum, mas em tudo que ela faz, ela sempre deve ter em mente
1 de Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. E sabendo que no final, o marido tem uma responsabilidade sobre ela. Então, uma mulher que ama seu esposo, ela vai entender isso muito bem e vai fazer com que a manutenção da bênção do lar, que é também dever dela, né, seja continuada. O marido vai poder exercer sua liderança pactual, sua responsabilidade com mais tranquilidade, com mais amor, e a bênção de Deus sendo derramada nessa casa, como diz lá em Salmo 128, né? Aí eu acho interessante o arremate final que traz o Douglas. A aplicação dessa doutrina é simplesmente questão de ter uma mente obediente, né? Não é uma questão de técnica, mas de uma mentalidade de sabedoria. A sabedoria divina vai fazer com que o homem ele entenda a sua responsabilidade federal na sua casa e a mulher, por sua vez, vai entender essa responsabilidade e ser mais prudente no exercício de sua responsabilidade pessoal. Minha gente, eu não queria estender muito. Eu encerro por aqui a exposição dentro do livro e eu vou abrir esses 7 minutos aí restantes para quem quiser fazer alguma colocação, comentário, que ficasse à vontade. Fernando, essa questão do princípio de representatividade é algo muito interessante, é algo que todo cristão deve gastar tempo para poder compreender. Porque quando você olha para a representação dentro da Escritura, e essa representação trazida pelos pactos, por exemplo, Adão ele representava toda a raça humana, e alguns podem fazer alguns argumentos, como eu já fiz, de pensar o seguinte: mas quem pecou foi Adão, não fui eu. Mas isso não muda a realidade de que ele representava toda a raça humana. Porque a gente pensa o seguinte: Adão pecou, mas que responsabilidade tenho eu no pecado de Adão para ter tanto o pecado na minha própria natureza como a condenação do pecado, que é a morte. Aí o autor do livro Douglas Wilson cita aquela passagem que você leu, que ainda que aqueles que não cometeram tamanha transgressão, tamanho pecado, como Adão, eles também pecaram e morreram. Então, é pensar nesse princípio de representatividade em busca de olhar a realidade desse princípio. Porque se você for buscar, por exemplo, eu não pequei como Adão, você não vai aceitar esse princípio de representatividade. Ao mesmo tempo que quando você olha para a justiça de Cristo, você olha também o seu pecado e a sua injustiça. A graça ela se torna muito mais abundante, muito mais evidente, muito mais real em nossa vida a partir da ótica do pecado, a partir de quando nós nos olhamos como pecadores. Agora, se a gente se olha para Cristo, olha para a cruz, como nosso representante, como alguém só como uma pessoa boa e não como a única solução de caminho para Deus, a única solução de salvação, a gente não vai conseguir compreender essas duas representatividades grandes e também há outros tipos de representatividade. É uma doutrina muito interessante, porque Davi, existem outros, mas eu estou citando o exemplo de Davi agora, porque Davi, como representante pactual na guerra contra os filisteus, é muito mais ali quando ele derruba o gigante Golias do que uma simples vitória de um homem jovem, pequeno, fraco na mão de um Deus grande, poderoso e fiel, e traz um princípio de representatividade, porque ali Davi ele representava o povo de Israel, ele representava o povo de Deus. E Golias ele representava os inimigos de Deus, no caso, aqueles que perseguiam o povo de Deus. Então, se a gente olhar assim a Escritura com esse princípio do pacto, esse princípio de representatividade, é uma doutrina assim, muito interessante. Verdade, com certeza. Com certeza. E toda essa doutrina, né, que a gente aprendeu hoje, da representatividade, da
do federalismo da casa, ela quebra, né, todo o nosso orgulho e nosso individualismo, como eu falei, né? Porque a gente tem a tendência, né, de querer se livrar. Todo problema, quando a gente enfrenta, né, são duas reações naturais do ser humano: luta ou fuga. E muitas das vezes a opção mais escolhida é a fuga, é fugir do problema e não enfrentá-lo, né? Então, se é problema da mulher, é da mulher e ela que se vire para lá e se resolva, que a culpa é dela. Eu tenho os meus problemas, eu tenho minhas questões e eu vou resolver as minhas, já estou de saco cheio e ela que se dane para lá. Não, não é assim mesmo. Se está dentro da esfera do lar, você é o responsável. Você não pode ter sido o culpado, aquele que praticou, mas a responsabilidade pactual do lar é administrada por você, por nós homens, né? Então, cabe a gente quebrar o nosso orgulho quanto a isso, nosso individualismo, entender essa relação pactual que o Senhor nos ensina e aprender com ele essa organização que ele tem em si, né, da Trindade, e aplicar isso na nossa casa, né? Benção, Fernando. Eu penso que essa palavra... Pode falar, irmão Kennedy. Se quiser complementar, Vinícius, depois na verdade, assim, eu ia pegar um gancho no que você falou. Eu vou falar logo, então. Veja só, é excelente a colocação da questão de Davi e Golias, né? A representatividade aí. Eu trago assim eu sempre gosto de trazer para o mundo prático, né? Para o que a gente vive no dia a dia, fora dos muros da igreja, né? O que é que a gente vê no mundo hoje? Nós vemos a luta continua, Davi e Golias, sendo que Davi nessa atual conjuntura seria o casamento, né? O casamento lutando contra o gigante do relativismo, o gigante da falta da crença no casamento. Então, o mundo ele enxerga a cosmovisão, né? A cosmovisão do casamento hoje é como alguns filósofos colocam, né? Eu li outro dia uma colocação de uma filósofa, eu não lembro o nome dela, mas ela dizia o seguinte: é excelente que exista a possibilidade do divórcio, porque o divórcio traz um novo vigor ao casamento. Veja, que coisa séria, porque ela coloca o divórcio como sendo: você não está fazendo como eu quero, você não é a pessoa que eu imaginava, então vou me divorciar. E aí o outro tem isso como uma espécie de chantagem, né? Eita, se eu não fizer assim, se eu não seguir o que o outro quer, né? Aí vem a questão do individualismo, né? Então, ele vai se divorciar, ou ela vai se divorciar. Então, eu vou ter que agir dessa forma. E foge da vontade de Deus, né? O crente, o casal crente, daí a necessidade. Daí a necessidade de observarmos a palavra quando diz para não fazer julgo desigual. Quando o casal crente ele enfrenta dificuldades, enfrenta problemas que enfrenta, na verdade, ele vai buscar apoio onde? Vai buscar apoio justamente na palavra, né? Ele quer obedecer a Deus, individualmente e como casal querem fazer a vontade de Deus. Então, isso daí já é, digamos assim, o porto seguro do casamento. Verdade, verdade. É muito interessante para que a palavra de Deus seja inundada na nossa casa, né? Por isso a importância do culto individual, familiar e comunitário. Estamos vivendo em dias que o culto comunitário está bem prejudicado. Mas, em contrapartida, temos uma grande possibilidade, uma grande oportunidade de praticarmos o culto familiar. E aí,
O nosso escritor diz que sobre a questão da responsabilidade dos pecados, né? Recai sobre o marido. A esposa pode e deve reconhecer seus pecados perante o Senhor. A responsabilidade global de seu marido não deve de forma alguma diminuir o senso de responsabilidade pessoal e individual da esposa. A questão da noção, né? Eu sei que eu estou pecando, eu sei que eu estou falhando, e tudo isso vai ser aprendido através da palavra. Aí que entra a gente, maridos. A importância de nós, se somos casados ou solteiros, sempre estar mergulhando na Bíblia, conhecer a palavra do Senhor, o conselho de Deus, toda a sabedoria de Deus, e abrir essa Sagrada Escritura dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, instruir nossa esposa, para que ela possa aprender, né? O que é certo, o que é errado, o que Deus quer para ela, o que é que Deus quer para o homem, o que é que Deus quer para a família, a criação de filhos, o trabalho, tudo está aqui, meu irmão, está tudo na Bíblia. Está tudo aqui na Sagrada Lei. Agora a gente tem que abrir, tem que ler, meditar, né? Expor para nossa casa. A gente não pode estar se dando a preguiça, né, de esperar a escola dominical na internet, ou de um culto na internet, ou qualquer estrutura virtual, né? Tem culto presencial? Não. Mas tem o familiar. Vamos praticar, né? O individual, por sua vez, que é a base de tudo. Se você não tem um individual, como é que você vai se preparar para um familiar e, por sua vez, um comunitário, né? Então, inundar nossa casa com a palavra do Senhor, para que o homem entenda seu papel e a mulher entenda suas responsabilidades também. Mais algum adendo, pessoal? Mais alguma coisa? Fernando, eu traria uma aplicação assim bem prática para nós dentro do casamento. Ao mesmo tempo em que a gente precisa fugir de uma mentalidade egoísta, como colocou você e o irmão Kennedy, a gente precisa abraçar uma linguagem corporativa, orgânica, pactual, coletiva. No caso, eu aplico isso ao casamento, mas assim, como a gente aplicaria dentro desse grupo, a uma medida assim bem prática, algo relacionado a uma mente não individual. Por exemplo, você como solteiro, não pense só na sua vida espiritual, não. Pense na vida espiritual de outros irmãos na fé que você pode ajudar, nas almas perdidas, em que você pode pregar o evangelho, no repartilhamento dos seus bens. No caso, talvez você não ganhe muito, ou ganhe, eu não sei, mas você pode construir, já de agora, uma mentalidade orgânica, uma mentalidade coletiva. No caso, partilhando dos seus bens, apoiando, distribuindo recursos para os missionários, abençoando a obra de Deus, fazendo obras de caridade. E como marido, é como o Fábio colocou ontem no estudo de jovens casais. Meu amigo, para você comprar uma camisa vai demorar, viu? Para você comprar uma camisa vai demorar, mas sua esposa tem que estar ali, ó, bem. Não é que você também vai andar com 2 camisas rasgadas, metade de uma calça, o cabelo parecendo um leão, não é dessa maneira também não. Mas assim, de a gente viver de uma maneira tão simples, tão abnegada, talvez a melhor palavra para você colocar seja a abnegação. O negar a si mesmo, o negar o seu próprio luxo, o negar o seu próprio egoísmo e o pensar em investir bem. Isso se aplica àquela questão da provisão do marido para o seu lar. Prover espiritualmente, prover sexualmente, prover a palavra, prover as necessidades do alimento, para a gente poder fugir, como solteiro, como casado, de uma vida centrada em nós mesmos e correr para uma vida mais centrada na glória de Deus, na face de Cristo. E eu fico tão assim, encantado com tudo que a gente lê, porque tudo que a gente lê sempre aponta para Cristo. O quanto a centralidade da palavra e a centralidade das leituras que a gente faz, claro que lendo bons livros, é sempre ver Cristo sendo glorificado, vendo o Filho de Deus. E essa revelação dos pactos progressiva manifesta muito essa questão da glória de Deus, nessa revelação crescente de Cristo. Eu fico encantado. Muito bom, Vaz, muito bom. É isso mesmo. Por mais que a gente fale, assim, tenha palavras que é mais direcionada aos casados, mas nem se preocupe os solteiros. Tudo que a gente está dizendo aqui pode ser, em alguma medida, aplicado a vocês enquanto
em solteirice, né? Pronto, a questão do tratar bem a esposa, né? A questão do como o marido deve tratar a esposa. Eu preciso esperar me casar para poder tratar bem uma mulher? Não, meu irmão. Você tem sua mãe em casa. Como é que é o seu relacionamento com sua mãe? Né? Você é obediente a ela, você é amoroso para com ela, ajuda ela nas atividades da casa, você a ama, né? E não adianta você dizer que vai amar uma mulher e vai cuidar dela, como Cristo cuidou de sua igreja, se você não cuida da sua mãe que Deus te deu. Complicado, né? É contraditório. Pois não, meu irmão? Só fala um pouco mais alto. Tá baixinho. Perfeito. Sim. É. Eu vou ser bem sincero, vê se Lucas, por mais que não tenha, não seja obrigatório, né? Uma aplicação direta agora, porque eu sou solteiro, então como é que eu posso trazer isso para mim? Mas muito que se ensina sobre para o homem casado já pode ser ensaiado enquanto eu estou solteiro. Muita coisa já pode, não vou me estimar em quantos por cento, mas muita coisa dá para trazer alguma aplicação, porque é um ensaio, né? Que é aquela coisa, eu acho que ninguém nasce pronto para casar. Não sei se Vinícius já nasceu pronto, ou Kennedy. Na verdade, a aplicação, ela começa na base, né, Fernando? Porque, assim, veja que a gente está estudando. Porque, veja só, eu penso o seguinte: nós estamos partindo de uma base, que é a palavra de Deus. Perfeitamente. Veja, da mesma forma que nós, homens, estamos aqui nos debruçando sobre as verdades do Evangelho, as esposas, namoradas, noivas, estão, ou deveriam estar também se debruçando sobre a palavra e aprendendo mais para honrar a Deus com o casamento. Penso assim. Isso. Então, assim, o que o Lucas colocou é realmente excelente. E que você colocou também, Fernando, com muita sabedoria. Tudo tem uma aplicação, sabe? E a principal, a primeira, é observar a palavra de Deus quanto a pessoa quem vou escolher para casar, né? No caso de solteiros. Tem que ter muito cuidado, porque procurar a vontade de Deus e procurar dentro do arraial. Porque, meu amigo, se você pegar uma mulher fora, você pegar no bom sentido, né? Se você for buscar uma mulher fora para casar, o que é que vai acontecer? Você vai estar aqui estudando a palavra, se fazendo a palavra, a mulher não está nem querendo saber. Ou e vice-versa, né? No caso, eu estou falando da mulher porque estamos falando entre homens aqui. Então a mulher não vai nem querer saber. Ela vai estar com a novela no Kengo, vai estar atrás de psicólogo homossexual, né? E o casamento não vai andar. Você vai ter uma pessoa numa cadeira e outra embaixo puxando. Então, parte daí, Lucas, parte desse princípio, de que devemos buscar, no caso você, solteiro, e outros solteiros, buscar dentro do arraial a nossa Eva, né, digamos assim. Sim, a nossa Rebeca. Eva reformada. Eu diria aquilo que Tiago disse uma vez. Eu queria ter tido a instrução que a gente tem nesse grupo aqui antes de casar. Porque eu não tive essa oportunidade que, assim, não estou falando isso para dizer, vocês estão mais à frente e a gente está mais atrasado. Não, mas assim, a qualidade, como o Fernando falou, do estudo, dos livros que a gente tem estudado, traz para o solteiro e traz para o crescimento da igreja, no caso vocês e eu, como representante de Cristo, uma oportunidade muito boa, pelo menos, como o Marlon colocou uma certa vez, na parte teórica. Porque tudo aquilo que a gente estuda é a parte teórica. Na prática, meu amigo, o negócio é mais difícil. Verdade, verdade.
Bom, pessoal, devido ao horário, eu sei que alguns vão estar se organizando para ir às igrejas por aí afora, né? Então a gente dá uma pausadinha agora. Vamos continuar a leitura do livro. Acho que já vai ser outra pessoa, mas a pegada é essa daí, né? Vamos estar pesquisando, vamos estar lendo, vamos estar no grupo aqui se afiando, né? Aprendendo um com o outro, que a gente só tem se abençoado, não é verdade? Aí eu vou pedir para que o vaso de Deus possa orar, Vinícius, pelo grupo, para que Deus aplique no nosso coração essa mensagem. E logo em seguida eu quero uma breve conversa com vocês. Tá bom? Vini? Amém. Vou orar. Senhor, santo e bendito Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela vida desse grupo. Nosso propósito não é outro a não ser crescer como homens. Nosso propósito não é outro a não ser honrar a Cristo, honrar a palavra de Deus e crescer a imagem da estatura da medida de Cristo. Ó Pai, nos ensina a olhar para o Senhor Jesus Cristo e não retirar os olhos deles, ó Pai, dele, porque sabemos que é o nosso autor e aquele que consome a fé. Fixa, ó Pai, a vida de cada um que participou hoje desse estudo e também daqueles que não puderam participar. Acompanha-os em sua caminhada, aplica mediante o Teu Espírito essa palavra em nosso coração e que sejamos praticantes da Tua palavra, para a glória do Teu nome e para o avanço do Teu reino. Eu te louvo, nós te louvamos. Amém.